É só você entrar lá, dar o like, tá bom? Nos segue lá em nome de Jesus. Segue a gente no YouTube, nas redes sociais. Depois eu vou colocar o link aqui embaixo para você assistir de novo, para você ver o link, para você seguir e para você compartilhar com seus amigos. Amém? O tema da mensagem de hoje, a qual foi proposto a nós, é fome e sede, mergulhados na presença de Deus. Amém ou não amém? Fome e sede, mergulhados na presença de Deus. E nós temos um texto base, a qual o Senhor colocou no nosso coração, que está em Ezequiel, capítulo de número 47, o verso 3 e 5. Ezequiel, capítulo de número 47, o verso 3 e 5. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Ezequiel, capítulo 47, o verso 3 e 5. Vamos ler ali, irmãos? À medida que o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, mediu 1000 côvados e levou-me pela água que batia no tornozelo. E ele mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que chegava até o joelho. Mediu mais 1000 côvados e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu já não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. Glória a Deus, amém? Meus queridos, vamos combinar um negócio aqui, por favor, porque aqui não está num culto, não está no velório, amém ou não amém? Então, quando eu estiver pregando, irmão, nós estamos numa igreja renovada, numa igreja pentecostal, numa igreja cheia do Espírito Santo. Enquanto eu estiver pregando, fala uau. Dê glória a Deus, dê aleluia, tá bom? Isso vai dar engajamento no YouTube também, irmãos, tá bom? Amém ou não amém? Eu combinei com o Vitor que enquanto eu estiver pregando, que é para ele chorar, é para ele dar aleluia, para ele ficar aleluiado ali, porque dele vai me empolgar, irmãos. E aí a gente entra em conexão e a unção vem de maneira sobrenatural. Amém ou não amém? Então o tema da mensagem hoje é fome e sede de Deus, mergulhados na presença do Espírito Santo de Deus. Olha para essa pessoa que está ao teu lado e vê se ela tem fome e sede de Deus. Dá uma olhadinha, pergunta para ela se ela tem fome e sede de Deus. Aleluias, glória a Deus, aleluias. O combustível do cristão é a fome e a sede por Deus. É o que move o cristão a buscar a presença de Deus o tempo todo. É a fome e a sede que ele tem pelo sobrenatural. Todo ser humano já nasce com um vazio dentro de si, e uma predisposição por algo sobrenatural, transcendental, por algo que é eterno. Isso já é do ser humano, o homem já nasce com isso. Eclesiastes capítulo 3, o verso número 11, diz assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E isso significa que, segundo a Bíblia, o ser humano foi criado com um desejo inato, único, perfeito, por algo transcendente, por algo que vai além da vida material, por algo que é além da vida terrena a qual nós temos. E esse algo é o quê? Algo eterno, algo sobrenatural. Uma busca por um propósito eterno. Salmos de número 63, o verso número 1, diz assim o salmista: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Todo o meu ser anseia por Ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Aleluias. Essa é uma maneira a qual o salmista usou para decifrar o seu desejo, o seu anseio por algo que é transcendente, por algo que é sobrenatural e que já está no coração de Deus. Irmãos, vale a pena lembrar ao seu coração que Deus responde à expectativa a qual nós respondemos do coração dele. Deus colocou o desejo em nosso coração de buscarmos o sobrenatural. E ele responde às nossas vidas e ele aumenta essa busca, ele intensifica essa busca, esse desejo, conforme nós vamos nos colocando à disposição em estarmos na presença do Senhor. Se você nesta noite entrou aqui e se você está comigo, está prestando atenção naquilo que Deus está falando com você, se você é alguém que está sedento, se você é alguém que tem sede e fome por Deus, eu queria que você levantasse as suas mãos, que você adorasse, exaltasse, desse glórias ao Senhor, aleluia, porque Ele é poderoso.
Aleluia! Dentro do texto de Ezequiel, a qual nós lemos, nós vamos aprender algumas lições aqui, para que você possa entender que a sua vida como cristão, você precisa ter sede e fome de Deus constantemente. E o primeiro tópico da mensagem hoje é a origem da água. Deus é a fonte, aleluias. A origem da água. Deus é a fonte. Você vai ver que Ezequiel, ele vê uma fonte. Essa fonte sai de um determinado trono e ela começa a sair desse trono, vai descendo por todo Israel e ela vai minando, vai crescendo até se tornar um grande rio em que Ezequiel começa a entrar dentro e ele já não podendo mais caminhar na água, ele mergulha na água. E essa água era a presença gloriosa de Deus, que no Novo Testamento vai se transformar através do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo. Lá em Apocalipse capítulo 22, o verso 1, diz assim: o rio da vida também sai do trono de Deus e do Cordeiro. O rio não vem da terra. O rio a qual Ezequiel vai mergulhar não mina da terra, não sai dos homens. Ele emana de quem? De Deus. Ele emana do trono. E nós precisamos ter essa consciência de que aquilo que nós precisamos não está na terra. Aquilo que nós precisamos não está no dinheiro, no ouro, na prata. O que nós precisamos, aleluias, vem do trono da glória, do eterno, vem dos céus, aleluia, glória a Deus, aleluias. João capítulo 7, verso 38, Jesus diz: do seu interior fluirão rios de águas vivas. O Espírito Santo está dizendo para você, a fome e a sede que você tem por Ele, farão fluir através do Espírito Santo dentro de você, uma água que mana do trono dos céus, da eternidade, do Deus Todo-Poderoso, aleluia. Mais uma vez eu digo para você, meu querido, o rio não vem da terra, nem de homens, nem do seu esforço, nem do seu dinheiro, da sua capacidade humana. O rio que mana dentro de você, ela vem da sede que Deus produziu dentro de você, e através do Espírito Santo que hoje manifesta sobre nós, que hoje se renova sobre nós, que hoje traz o teu Espírito glorioso sobre nós, o teu fogo, o teu poder. Hoje Ele vai se manifestar e o nome dEle será exaltado. Aleluia! Você vai perceber em Ezequiel que a água, ela sai do templo, da presença de Deus. A água, ela foi do templo, do lugar da presença, onde a presença está, indicando que tudo começa, precede, vem de Deus. Sem intimidade não há fluxo, não há correnteza, não há presença de Deus. A presença se manifesta aonde há um altar. A presença se manifesta onde há rendição e a santidade. O Espírito Santo está dizendo para mim hoje, nesta noite, aleluias, eu quero encontrar um coração onde eu posso fazer dele um altar. E onde eu encontrar um coração que eu vou fazer um altar, eu vou fazer minar água, eu vou fazer brotar água, aleluias. Se tem um coração sedento aqui, levanta as suas mãos e adora ao Senhor. Aleluias. Nós precisamos entendermos, a presença de Deus, ela não vem dos eventos que nós fazemos esporadicamente. Ela vem do santuário. Que santuário é esse? Santuário da morada do Altíssimo. A presença, a água que nós precisamos, ela vem da presença de Deus, do coração de Deus. Se a sua vida hoje, ela se encontra seca, talvez não seja falta de esforço, seja falta de fonte. Deus está dizendo para você nesta noite, eu sou a fonte que vai fazer minar teu coração. Eu sou a fonte que vai fazer transbordar teu coração de unção, de poder e graça, aleluia. Meu querido, a cura, a restauração e a mudança começam no altar, aleluia, não na força humana. Ezequiel vai deixar bem claro isso, que ele viu rios que fluíam da onde? Do trono soberano de Deus, da graça soberana de Deus, aleluia. O altar do Senhor estava montado, e desse altar fluiu rios de águas vivas, e minou e desceu até o ponto de Ezequiel mergulhar nela, e ele experimentar o sobrenatural, o transcendental, o inigualável poder de Deus, aleluia. E isso só aconteceu, você sabe por quê? Porque Ezequiel tinha sede e fome de Deus. Ezequiel tinha sede e fome de Deus. Vire para essa pessoa que está ao teu lado e dá uma olhadinha, vê se ela tem fome e sede de Deus. Aleluia!
Glória a Deus, aleluia. A presença não vem de eventos, vem do santuário, do coração de Deus. Se a sua vida está seca, talvez não seja falta de esforço, falta de fonte. A cura e a restauração e a mudança começam no altar, não na sua força humana. Aleluias. Da onde é a fonte, irmãos? Qual é a origem? Deus. Da onde é a fonte? Qual é a origem? Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, é Ele quem produz em nós fome e sede por Ele. E quanto mais nós buscamos a Tua presença, mais Ele se coloca à disposição, mais Ele se coloca para ser achado. A Bíblia diz assim, quando nós clamarmos ao Senhor e buscarmos por Ele, Ele se deixará ser achado, irmãos. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Eu e você, nós precisamos aprender a nos colocar à disposição daquele que é a fonte, para que Deus possa jorrar em nós rios de águas vivas. Possamos nós fazer então, através do Senhor, através de Deus, um altar dentro dos nossos corações. Aleluias. Segundo tema, ou segundo tópico da mensagem de hoje, níveis de mergulho espiritual. Olhe para essa pessoa que está do teu lado e pergunta para ela assim, qual é o nível espiritual que você está? Fala para ela assim, qual é o nível espiritual que você está? Aleluias, glória a Deus, aleluias, glória a Deus. Qual é o nível de espiritualidade dessa pessoa? Qual é o nível de mergulho que ela está? Qual é o nível da presença de Deus que está emanando sobre a vida dela? Meus queridos, todo culto você tem acesso à fonte. Amém ou não amém? Todo culto você tem acesso à fonte. Mas eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você tem acesso à fonte, certo? Amém ou não amém? Agora, você tem sede? Não adianta ter fonte se você não tem sede. Você precisa ter sede. Todo culto você tem uma mesa posta para você comer, para você se deliciar. Agora eu quero fazer uma pergunta. Você tem fome? Sim ou não? Você tem fome? Todo culto tem uma mesa posta. Seja um culto na igreja, ou seja um culto no teu lar, ou um culto na tua casa, todas as vezes em que você se coloca à disposição em buscar o Senhor, a fonte se manifesta, a mesa, o pão é colocado para você se deliciar. Agora, o problema ou a dificuldade é, você tem fome, você tem sede? Meus queridos, quando nós não temos fome, quando nós não temos sede, a fonte seca e o pão seca sobre a mesa. Deus está dizendo para você nesta noite, ei, busca-me e não vai faltar água. Busque-me, não vai faltar pão, aleluias. A mesa está posta e conforme você for comendo, conforme você for bebendo, ela vai se renovar e o nome do Senhor será glorificado. Jesus diz, quem tem sede, vem a mim e beba. Ele diz mais, quem tem fome, vem a mim e coma. A mesa está posta e a fonte está jorrando, e ela vai jorrar à medida em que você, irmãos, ou eu e você fomos nos saciando, fomos comendo, fomos bebendo, aleluias. Sede, irmãos, quanto mais sede nós tivermos, quanto mais pão nós comermos, mais água vai jorrar, mais pão vai brotar, irmãos. Você sabe por que o pão multiplicou? Porque o povo ia comendo. Quanto mais o povo comia, mais o pão multiplicava, a ponto de sobrar 12 cestos cheios. Se ninguém come pão, não há multiplicação de pães e peixe. Você sabe por que a presença de Deus não multiplica? Você sabe por que a água não jorra? Porque você não bebe, porque você está desfazendo da fonte. O pão é colocado à mesa e nós, eu e você, não comemos, aleluia. Comer da fonte, beber da fonte, comer do pão, isso fala sobre profundidade, sobre crescimento gradativo. Quem anda com Deus cresce em níveis. A fé, ela tem estágios, meu querido. E Deus nos chama a uma maturidade espiritual, crescente e gloriosa no nome dEle. Deus nos chama a uma maturidade crescente e espiritual. Você está disposto nesta noite a crescer? Você está disposto a mudar de fase? Sim ou não? Como é que está a sua vida espiritual? Você tem bebido da fonte? Você é daqueles que bebe água só na parte da manhã? Ou você bebe água o dia inteiro? Você é daqueles que come pão de manhã? Ou só come pão de vez em quando? Como é que está a sua vida? Como é que você está se deliciando? Você vai ver que o profeta aqui, Ezequiel, ele vai deixar para nós níveis
de intimidade com Deus. E ele fala aqui do primeiro nível. Primeiro nível é água pelos tornozelos. Agora você vai identificar qual nível você está. Primeiro nível é águas pelos tornozelos. O que significa água pelos tornozelos? O primeiro contato. Sensação leve. Representa o início da fé. A salvação, os primeiros passos. Talvez você esteja aqui hoje, você esteja mergulhando nas águas do rio do Espírito e as águas estejam apenas sobre os tornozelos. Irmãos, não tem problema nenhum isso. Amém ou não amém? Não tem problema nenhum, desde que você esteja começando. Se você está começando, você vai sentir aquelas primeiras sensações, aquele primeiro contato, aquela ideia de você estar na presença do Senhor, aquela vontade de estar cada vez mais, de pregar para o cachorro, de pregar para o poste. Já teve essa sensação ou não? Você sonha com Deus. Irmãos, é um negócio louco, você não quer dormir, você quer orar, você quer vir na igreja a semana inteira, é muito gostoso. Esse é o quê? É águas pelo tornozelo, são os primeiros passos. Só que aí, vai passando o tempo, nós precisamos o quê? Mudar de nível. Por quê? Porque a água, ela começa a jorrar e ela não para. Quanto mais eu me aprofundo, mais água jorra. E aí chega num determinado lugar que essas águas começam a crescer, irmãos. E aí ela para de molhar os tornozelos, ela vai para onde? Vai para os joelhos, que é a segunda estágio, a segunda fase daquele que está mergulhando, o segundo nível daquele que está mergulhando no profundo de Deus. E o segundo nível diz a respeito da profundidade da oração. Águas nos joelhos significa profundidade na oração, lugar de intercessão, reverência e rendição. Eu falei dois tópicos aqui a respeito dessa intimidade, desse nível de adoração. Águas nos tornozelos e águas até o joelho. Qual nível você está? Você já está numa profundidade maior? Você já tem uma vida de oração? Você já tem clamado ao Senhor? Você já tem uma vida de intercessão? Você já tem uma vida de reverência, de rendição ao Senhor? Como é que está o seu nível? O interessante é que o profeta, ele não para, irmãos. A água vai jorrando e ele continua. E aí tem um terceiro nível, que são águas pelos lombos, que representa força, propósito, maturidade espiritual, decisões guiadas não pelo homem, mas pelo Espírito, aleluia! Eu sei que a maioria aqui já está nesse estágio. Eu sei que a maioria aqui já chegou nessa parte, onde as minhas decisões não sou eu quem toma, é o Espírito Santo de Deus. Eu sei que a maioria dos que estão aqui já não anda mais pela sua força, mas pela força de Deus. Eu sei que a maioria aqui já tem propósito firme na presença do Senhor, mas Deus está dizendo para você nesta noite, eu vim aqui hoje para produzir em você mais sede e mais fome, aleluia, e eu não só vou produzir mais sede e mais fome, mas eu vou saciá-la. Vou saciar a sua sede, Deus vai saciar a sua fome, aleluia. Hoje é noite de nós termos um encontro sobrenatural, transcendental com o eterno, aleluia. Deus vai batizar você com o Espírito Santo, Deus vai renovar você com o Espírito Santo, você vai ter sonhos, vai ter visões, vai falar em línguas, Deus vai derramar da sua glória sobre você. Ainda há um último nível que o profeta cita aqui: as águas profundas. Diga comigo assim, águas profundas. Águas profundas são águas que já não dá para nadar, irmãos. Aqui não se anda. Aqui você se entrega. Você entendeu ou não? Águas profundas você não anda. Você se entrega. Você já entrou em rio fundo, eu gosto de nadar em rio fundo. Quando você pega uma correnteza muito forte, você não nada contra ela. Você nada a favor dela. Então você abre os braços, se entrega e deixa que ela guie você para onde ela quer te levar. Você está entendendo? Quem anda com Deus, quem tem maturidade espiritual, quem tem sede e fome de Deus, chega num nível, meu querido, que agora eu estou tão cheio de Deus, tão cheio da presença, que agora já não ando mais eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, e quando eu vivo para a glória de Deus. Agora é Ele quem me guia, agora é Ele quem vai me conduzir, Vitor, agora é Ele que vai me levar para lá, que vai me trazer de volta, agora é Ele que vai nos conduzir, aleluia. Jesus disse para Nicodemos que quem nasce do Espírito não sabe de onde veio e muito menos para onde vai, aleluia. Quem é nascido do Espírito aqui, levanta as mãos que eu quero ver. Quem é nascido do Espírito não anda, se entrega, Marcilene. Quem é nascido do Espírito se entrega, e quando nós nos entregamos, Ele faz, Ele manifesta o poder, Ele manifesta a sua glória. Se jogar na presença de Deus,
é entregar a Ele total dependência de Deus. Agora é o Espírito Santo de Deus que assume o controle. Meus queridos, anote isso que eu vou falar para você. A presença de Deus não é medida em quantidade. A presença de Deus é medida em profundidade. A presença de Deus não é medida em quantidade. Ela é medida em profundidade. Quanto mais eu me aprofundo, mais perto eu estou dele. Aleluias. Você está comigo? Então fala comigo aí, dá um glória a Deus aí. Fala um aleluia. Irmãos, eu vou dar 1 minuto para você se aprofundar na presença do Senhor agora. Eu vou dar 1 minuto para você glorificar. Glorifique ao Senhor. Eu vou dar 1 minuto para você mergulhar na presença de Deus. Eu vou dar 1 minuto para você falar em línguas. Eu vou dar 1 minuto para você ter visões. Eu vou dar 1 minuto para você ser visitado por Ele agora. Deus está te chamando. Mergulhe, se aprofunde na presença de Deus. Aleluia! Oh, aleluia. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Deus poderoso, aleluia! Glória a Deus, aleluias! A presença de Deus transforma terrenos secos. A presença de Deus transforma terreno seco. A casa de Obed-Edom, quem conhece a história de Obed-Edom? A Arca da Aliança foi tomada de Israel, foi parar nas mãos dos filisteus. Deus mandou uma praga nos filisteus, eles resolveram descartar a Arca da Aliança. Então essa Arca da Aliança vai parar na casa de Abinadab. Ela fica na casa de Abinadab durante 20 anos. Ficou 20 anos lá e não houve transformação nenhuma. Então nem todo mundo que está na presença de Deus está mergulhado. Está entendendo ou não? Compensação. Quando Davi tem a ideia, ele assume o trono de Israel, agora ele vai buscar a Arca da Aliança na casa de Abinadab. Está trazendo a Arca da Aliança, acontece um problema no meio do caminho, ele está trazendo de forma imparcial, não estava trazendo do jeito que era para trazer, Uzá morre no meio do caminho, porque ele tenta segurar essa Arca da Aliança de forma indevida, e aí Davi, antes dele trazer a Arca definitivamente para Israel, agora ele fala assim, não, nós precisamos nos preparar primeiro para trazer a Arca da Aliança. Antes da presença ser manifesta sobre nós, Davi diz assim, primeiramente precisa ter um preparo. Vira para a pessoa que está ao teu lado, não carregue a Arca de qualquer jeito. Fala, não transporte a presença de qualquer jeito, é necessário ter preparo. Então a Arca da Aliança sai daqui, agora ela vai ficar na casa de Obed-Edom. Os 20 anos que ela ficou na casa de Abinadab não aconteceu nada, porque eles trataram a presença de Deus de maneira leviana. A Arca da Aliança foi usada apenas como um móvel, como algo que não tinha valor algum. Quando ela vai na casa de Obed-Edom, agora ela vai trazer transformação. Você sabe por quê? Porque ela encontrou fome e sede na vida de Obed-Edom. 20 anos na casa de Abinadab não houve fome, não houve sede. Agora 3 meses, Marcilene, que ela ficou na casa de Obed-Edom, encontrou um coração com fome, com sede, houve transformação, houve glória, houve multiplicação, houve poder, manifestação de Deus, aleluia. A casa de Obed-Edom foi transformada porque ele abriu a porta para a presença de Deus. Enquanto Davi teve medo de transportar a Arca da Aliança, Obed teve fé. Enquanto os outros recuavam diante da presença de Deus, ele a receber para dentro da sua casa. O resultado foi bênçãos. O resultado foi transformação, inspiração para a tua família. Você não ouve o nome desse camarada antes da Arca da Aliança entrar na casa dele. Depois você vai ver transformação na casa dele. O camarada que não tinha acesso ao sacerdócio, agora ele vai tocar, irmãos, na presença de Deus. Vai se tornar um levita, um homem muito conhecido. E Deus vai prosperar, vai abençoar a casa dele. Hoje, o Senhor ainda procura corações e casas dispostas a receber tua presença. Deus está dizendo assim, eu quero entrar numa casa e eu quero mudar em 3 meses. Você crê? Daqui para o final do ano, irmãos, pouquinho mais de 1 mês, Deus pode fazer grandes coisas, irmãos, na nossa casa, na nossa igreja, desde que Ele encontre um coração que tenha sede, que tenha fome. Tem alguma casa com sede e com fome aqui? Tem algum lar com sede e com fome? Oh, aleluia! Tem algum empresário que tem sede e fome de Deus aqui? Glória a Deus! Tem algum dizimista ou ofertante que tem sede e fome de Deus? Aleluia! Ore alabaxore, calamassuri andalabai, ricandarabassuri andalamassuri andalabacai. Se o seu lar espiritual está vazio,
Convide o Senhor para entrar na tua casa hoje. Aleluia. Convide a presença de Deus, meu querido. Pois aonde a presença de Deus habita, vida floresce. O medo vai embora e a glória de Deus se manifesta. Aleluia. É impossível permanecer na presença de Deus e não ter frutos. É impossível permanecer na presença de Deus e não ter manifestação da sua glória. Meu querido, a presença de Deus, ela muda tudo. Aleluia. A presença de Deus, ela muda a casa, ela muda o lar, ela muda o coração, ela muda a pessoa. A presença de Deus, ela muda destino. A presença de Deus muda o ponto final da história, da minha, da sua vida. Não importa como você entrou aqui nesta noite, não importa como você começou, o que importa é como você entrega a sua vida na presença de Deus. O que importa é a sede e a fome que você produz na presença de Deus. O que importa é a sua entrega. Aleluia. E Deus está dizendo para você nesta noite: eu vou entrar, eu vou transformar, eu vou mudar a tua história. Deus vai mudar o teu destino. Meu querido, você não nasceu para ser fracassado. Você não nasceu para ser um derrotado. Você não nasceu para ser um zero à esquerda. Você nasceu para ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. E o interessante é que essa glória, essa sede, essa fome, é Ele mesmo quem produz em nós. Irmãos, muito mais do que você tem sede de Deus, Deus tem sede de você nesta noite. Deus quer ser adorado por você. Você foi criado para isso. Para ser adorado por Deus, aleluias. Oh, quem vive no Espírito é alguém constante, se torna alguém frutífero, equilibrado, é curado por dentro e cura os outros. Não apenas recebe, é alguém que transmite. Quem carrega a presença de Deus sobre você, quem carrega a presença de Deus sobre si, quem tem sede e fome de Deus, não é alguém apenas que carrega a presença de Deus, não é alguém que apenas recebe a presença de Deus, mas é alguém que transmite, é alguém que muda, é alguém que é transformador. A água, o rio, aqui a qual Ezequiel cita, ela começa a descer do trono de Deus, e ela vai descendo pelo trono, e por onde ela passa, você pode ler o capítulo Ezequiel de número 47, você vai ver que por onde esses rios de águas vivas vão passando, tudo que era morto vai tendo vida de novo. Tudo que era seco vai transbordando. Deus tem esse poder, irmãos, de fazer correntes do Negueb descerem em tempo e fora de tempo sobre nós e fazer o nosso deserto frutificar e florescer. Aleluias! Deus tem esse poder. Os versículos posteriores de Ezequiel, capítulo 47, mostra que aonde